Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Queria saudar a todos os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos inscritos no canal. E estamos aqui, eu e o meu esposo, Eduardo, para deixarmos uma mensagem, né? Uma mensagem este ano que está se findando, 2022, e vamos iniciar um novo ano, né? Então, vamos deixar uma mensagem da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que é a nossa bússola, né? Que é o nosso guia para a nossa jornada, né? Tivemos uma jornada 2022. Creio que tanto nós como os irmãos tiveram muitas experiências com Deus. Se parássemos para contar, seriam muitas, levaria muito tempo. Agora vamos pedir ao Senhor, né, que venha nos aparelhar, nos preparar para 2023, que esteja na presença de Deus. E para isso a gente tem que estar focado em buscar a face do Senhor e estarmos focados na palavra de Deus. Então eu vou deixar, né, como essa mensagem para o coração de todos nós, que se encontra no Salmo 90, no versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, irmãos, o que nós podemos entender deste versículo? Quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? E como vamos alcançar corações sábios? E como vamos contar os nossos dias? Né? Vai se iniciar um novo ano, né? Precisamos de buscar ao Senhor, né? Buscar de Deus sabedoria para conduzirmos a nossa vida na presença de Deus, sabedoria de como vamos conduzir a nossa vida espiritual, o que vamos fazer, o que o Senhor tem para nós neste ano de 2023, qual é a meta de Deus, porque não adianta, meus irmãos, fazermos os nossos planos humanos, eles são falhos, e a Bíblia nos ensina, né, que a gente tem que buscar do Senhor, buscar no Senhor a direção certa. Lá em Isaías, no capítulo 28, diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então, alcançar um coração sábio é buscar, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Porque não tem como você ter um coração sábio buscando a sua própria vontade. Isso não é a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que busca os seus próprios interesses, que busca fazer apenas a sua vontade, como quer, do jeito que quer, seja na obra, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, ele não está alcançando o coração sábio, porque ele está buscando a vontade dele própria, os seus interesses. E não é esse o que o versículo está nos ensinando aqui. Precisamos alcançar corações sábios. E então vamos aprender a contar os nossos dias, ou seja, remir o tempo, que a nossa vida seja proveitosa nesse ano de 2023. Proveitosa para Deus, que a gente peça ao Senhor que nos ensine a servi-lo melhor, a fazer a sua vontade. Aí então, eu creio, né, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, né, através da sua palavra, que aí então a gente vai alcançar esse coração sábio que o Senhor está nos ensinando aqui nesse salmo. Então, irmãos, o meu desejo, tanto para nós, para a nossa vida, como para a vida dos irmãos, para os inscritos, é que a gente tenha isso como meta, como foco. Alcançar corações sábios, fazer a vontade de Deus, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, né? Que a nossa vida seja para a honra e glória do nome do Senhor e exaltação da sua palavra. E isso, meus irmãos, não podemos fazer sozinhos, somente com a instrução do Espírito Santo de Deus, a cada dia nos ensinando, nos aconselhando
e pedindo ao Senhor que os nossos ouvidos estejam atentos para estarmos sendo direcionados em todas as áreas da nossa vida, para que Ele esteja nos conduzindo, para que 2023 seja de grandes experiências com o Senhor, para a glória do nome dEle. Esse é o meu desejo para os irmãos e para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos diz que nós deveríamos, né, como diz aí o versículo, lê para mim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí o Espírito Santo é o único quem pode fazer isso, né? É nos ensinar. Nós não podemos, de forma alguma, arrogar, né, tomar para nós mesmos, confiando na nossa capacidade, mesmo que estamos vivendo aí tempos de experiências em que as pessoas têm suas próprias experiências pessoais, não é? O mundo está nos dando, por exemplo, na parte da informática, na parte da tecnologia, bastante meios para adquirirmos informações. Então, nesse ano de 2022, o que eu pude observar é que a multidão, principalmente os cristãos, foram levados por ideologias, por presságios, acreditando em A, em B, mas foi muito triste observar que poucos mesmo, tiveram essa preocupação de pedir para que o Espírito Santo, pedir para que Deus ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O ano de 2022 está indo embora, muitos partiram para a eternidade e nós sabemos que a eternidade é um caminho sem volta. E vamos agora, pela graça de Deus, se o Senhor assim nos permitir, entrar em mais um ano, o ano 2023. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Quanto tempo ainda temos aqui nessa terra? O que o Senhor ainda tem para nós realizarmos, ou o que ainda não realizamos, o que ainda não entendemos da sua voz. Precisamos pedir para que o Espírito Santo, meus irmãos, venha ungir os nossos ouvidos, inclinar os nossos corações a obedecer a sua palavra, a atentarmos para os valores espirituais. Temos observado cristãos sendo envolvidos numa verdadeira ilusão das coisas deste mundo, de entretenimentos, pessoas que se envolveram em festas pagãs, em ilusões de árvores, de presentes, e acreditando que essas coisas são apenas folclore. Mas eu não consigo, nesses 44 anos de vida cristã, separar os nossos atos diários, seja ele em que área for da nossa vida, do mundo espiritual. Para mim e para a palavra de Deus, não se trata de folclore, não se trata apenas de uma tradição, se trata de valores espirituais que estão por trás de todos os nossos atos. O Senhor Jesus disse que até as nossas palavras ociosas, nós vamos dar contas dela. Então, faça uma reflexão. Como é que foi o seu ano de 2022? Como foi a sua atitude para com a palavra de Deus? Com a voz do Espírito Santo? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. E para quem pede a Deus para ser ensinado, precisa estar disposto a obedecer, irmãos. Deus não ensina a sua palavra para curioso. Deus, ele não revela a sua vontade para que eu ou você, para que a sua igreja venha decidir se vai obedecer ou não, se concorda ou não. Deus não está preocupado em saber qual a minha opinião e qual é a sua opinião. Para o servo, para aquele que verdadeiramente teve um encontro real e genuíno de salvação, para aquele que teve uma experiência de arrependimento, a sua única preocupação deve ser sujeitar-se à vontade de Deus. Vamos entrar, talvez, para mais um ano. Não sabemos até essa virada de ano o que pode acontecer. Talvez Deus nos chame agora para a eternidade. E aí, irmão, temos a sensação do dever cumprido?
Realizamos aquilo que deveríamos realizar no ano de 2022? Se Deus nos permitir entrarmos mais um ano, que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao seu coração o que ainda falta, o que precisamos fazer para dizermos como o apóstolo Paulo disse, cumprir a carreira. O Espírito de Deus, irmãos, é o único, o Espírito da verdade. Ele é o único que pode direcionar o cristão a andar nos caminhos do Senhor. Eu peço a Deus neste momento que a gente possa entender, compreender essa grande realidade da vida cristã. Não se distraia com as coisas desta vida, irmão. Nós vamos agora continuar a nossa caminhada e faz parte da caminhada o cansaço, faz parte da caminhada as tempestades, faz parte da caminhada as perdas, faz parte da caminhada o desânimo. Talvez você teve muito desânimo na sua vida. Talvez você não conseguiu levar uma vida de oração. Talvez você não conseguiu levar uma vida de dedicação à palavra de Deus. Talvez você tenha a sensação agora no seu coração de que foi um ano perdido na sua vida espiritual. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele renova as nossas forças. E é um Deus de aliança. Que neste momento, você e eu possamos renovar os nossos propósitos diante de Deus. E dizemos a Deus, Senhor, eis-nos aqui. Cumpra a Tua vontade na nossa vida. Coloca-nos, Senhor, no centro da Tua vontade. Abre o nosso entendimento, Senhor, para entendermos as Escrituras tal como ela é, e não como eu quero entender. Inclina o meu coração ao temor que é devido ao Teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração e nos fazer obreiros, obreiras de valor, obedientes à voz de Deus, e que esse ano de 2023 seja um ano de muita colheita para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.